convidado, convidada especial para cultuar a Deus nesta manhã. E iniciamos o nosso culto com oração. Deus querido, Pai eterno, Pai maravilhoso, Deus que deixou para nós tudo o que vai acontecer, tudo que importa que saibamos, tudo o que vai acontecer no presente e no futuro. E o Senhor é tão bondoso que determinadas situações que irão ocorrer, nós não temos capacidade emocional, mental de assimilar isso. Então, nesses casos, o Senhor não deixou margens para nenhum tipo de revelação. O Senhor é boníssimo. Glórias a Ti, Senhor. Aceita cada um de nós hoje, nesta manhã, como adoradores do Senhor. Nos curvamos aqui à Tua majestade. Nos rendemos aqui ao Senhor, que é o único Rei, verdadeiro, bondoso. Glórias a Ti, Senhor. Aceita-nos como adoradores. Recebe-nos na Tua santa presença como servos do Senhor que querem Te adorar em espírito e em verdade. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira e também, Senhor, dos mentirosos. Esta é a oração que eu coloco aí, Senhor, aos Teus pés, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Como o Espírito Santo habita em nós. Sempre que possível, a gente vai esclarecendo as coisas. Por que sempre que possível? Porque não é sempre que a gente consegue esclarecer. E, na verdade, o Espírito Santo só mora, só habita em pessoas que são salvas. Você nunca perguntou para você por que eu sou salvo? Ou vamos ampliar um pouco esta pergunta: para que eu sou salvo? Se você abrir sua Bíblia, você vai em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Você vai ler lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está tão claro para a gente entender isso. Tem gente que ainda vive no engano.
ainda continua achando que tem que ser bonzinho para ser salvo, tem que ser bonzinho para Deus gostar da gente. Não tem gente que pensa assim? Eu creio que até no meio nosso ainda, no meio da igreja, tem gente que ainda pensa, eu preciso ser bonzinho para Deus fazer as coisas para mim, para Deus gostar de mim. A gente não é salvo porque a gente faz coisas boas ou porque a gente é bonzinho, não. A explicação para isso que eu quero dar para você começa com a palavra. Por quê? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oh, mas agora você me confundiu aí. Você acabou de falar que a salvação não é pelas obras? Até eu fiquei confuso, você deve estar falando, né? A Bíblia mesmo está escrito, você só repetiu o que está escrito aí. Versículos 8 e 9 fala que é pela graça, não é pelas obras. E agora fala em boas obras aqui no versículo 10. Esse é o porquê de termos sido salvos. As boas obras, não, você está de brincadeira. Agora, hoje você está confuso? Não estou confuso e nem estou brincando. As boas obras que está aqui no versículo 10 e que resultam na nossa salvação, são as boas obras que nós fomos capacitados para fazê-las. Não as boas obras que nós fazemos para agradar a Deus. Calma que você vai entender. Esse papo hoje aqui é extremamente esclarecedor de tantas coisas. Também, você não vai ouvir isso, meu irmão, minha irmã querida, em denominação nenhuma. Ninguém vai pregar isso num púlpito. Não vai mesmo. Você vai ouvir aqui e nunca mais, talvez. Em nenhum outro lugar. Quando o Senhor nos salva, Ele nos capacita às boas obras que Ele preparou. Não aquelas que a gente vai pondo na cabeça, que o mundo diz, faz isso, faz aquilo, doe isso, não sei. Não é isso. Você vai entender isso hoje. Primeiro eu preciso explicar para você por que Deus perdoa os nossos pecados. Para você entender a questão do perdão, que é fundamental, quem não tem perdão não é salvo. Não tem negociação aí. Ou é perdoado e é salvo, ou não se reconhece como pecador, não pede perdão e não é salvo. Mas para a gente entender isso, a gente precisa tentar fazer alguma coisa. E eu acho que isso aqui vai te ajudar. A gente precisa pensar em perdão de pecado como um judeu
lá da época de Jesus, por exemplo. Senão você não vai entender. Não adianta, você não vai entender. Tenta, por um minuto só, pensar como um judeu na antiguidade. Paulo diz o seguinte, que uma pessoa impura, quem é impuro? É aquele que tem pecado. Uma pessoa impura não poderia entrar no templo para adorar a Deus. Então, esta pessoa, este judeu, ele faria um sacrifício ou uma cerimônia para se purificar. E através disso, desse sacrifício ou dessa cerimônia, ele poderia então, de maneira livre, entrar no templo e adorar a Deus. É assim que funcionava lá atrás, até Jesus. A imagem da salvação é igualzinho. Estamos impuros perante Deus por causa do nosso pecado. Uma vez que o pecado é perdoado, nós somos purificados. O batismo nas águas tem esta representação. O batismo não salva. O batismo representa claramente a morte e o renascimento. Que aquela pessoa está perdoada e renasceu em Cristo. Aí a pessoa é limpa. Mas por que a gente precisa do perdão dos pecados? Por quê? Por que a gente não pode ser salvo com pecado mesmo? Por quê? Porque o Espírito Santo só pode habitar, e nós somos habitação, templo do Espírito Santo, numa pessoa limpa, sem pecado. É por isso. É por isso. Como o Espírito Santo habita em nós. Ele habita em nós quando nós somos limpos em Cristo Jesus. Quem não é limpo em Cristo... Está vendo? Às vezes a gente bate em alguns assuntos, de idolatria, apesar que está existindo tanta idolatria no meio evangélico, mas muita idolatria de homens, mulheres, perigosíssimo. E a gente precisa falar às vezes disso. Porque tudo que eu vejo, tudo que eu acompanho, tudo que eu fico sabendo e confirmo que está acontecendo, eu procuro alertar vocês, irmãos e irmãs, para que vocês não caiam nessas armadilhas. O perdão dos pecados, na salvação, abre o caminho para que o Espírito Santo de Deus habite em nós. Porque é Ele que verdadeiramente nos dá vida. Agora nós vamos voltar nas obras. Com essa vida que o Espírito Santo nos dá, vem uma capacitação para fazer as obras às quais Deus nos chamou quando nos criou. Essas são as obras de Efésios 10. E as obras de Efésios, capítulo 2, versículo 10,
E as obras de Efésios 8 e 9 são as obras que a gente imagina que nos transformam em pessoas boas frente a Deus. É para isso que serve a salvação. Por que eu sou salvo? Você é salvo, eu sou salvo, nós somos salvos para fazer as obras que Deus nos chamou para fazer desde a criação. Se você correr aí na sua Bíblia, voltar aí um pouco, né? Vem Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, mas quais são essas obras que Deus preparou para mim desde lá do início do mundo? Eu nem nascido era. Que obras são essas? A gente precisa saber, né? Está aqui, ó. Romanos capítulo 1, versículo 16. É essa obra aqui que Deus preparou para nós. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Então, quais são essas obras? Pregar a verdade, pregar Jesus, pregar o caminho, pregar Jesus, pregar a vida, pregar Jesus. Então, o perdão dos pecados abre caminho para que o Espírito Santo habite em nós e nos dê vida, entendimento, graça, conhecimento, para levar a verdade, o caminho e a vida. Porque nós recebemos isso no momento da salvação. Eu escrevo tanta coisa, depois eu fico pulando aqui por causa do tempo, né? Esses são os caminhos que agradam a Deus. Está vendo por que a gente combate certos costumes, né, de uma ala da igreja que é chamada de pentecostal, neopentecostal, carismática? Porque isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não é porque ele não gosta, não é isso, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quando nós éramos incapazes de fazer isso, as boas obras que Deus preparou para nós desde a criação, somos capazes de fazer graças à justificação de Cristo, que leva à santificação. Deixar para você ler aí a hora que você quiser, se você quiser também, mas para você entender. Romanos 1, 3 e depois Romanos 6, 8. Romanos 6, 4 coloca assim, olha só, presta atenção. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Imersão. Está vendo quando a gente diz aqui batismo não pode ser por aspersão? Ih, ele é cheio de coisa. Não, é a Bíblia, gente. Como é que a gente... Portanto, fomos sepultados na morte por meio do batismo. É a imersão do batizado. Assim como Cristo, eu estou aqui em Romanos 6,4. Assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai,
também nós vivamos uma vida nova quando há a pessoa sendo retirada da água. Não é invencionice, não é coisa de gente queixo duro. Não é assim. Você faz diferente, está fazendo diferente, ué. Né? Mas a gente não continua pecando? Claro, nós estamos aqui na terra, nós somos pecadores, não tem jeito. A terra é um lugar de pecado. E a cada dia fica mais assim. Mais pecadora ela fica. Só que a gente não está mais preso ao pecado. Nós fomos perdoados e a gente passa a viver uma vida nova. Porque o Espírito Santo de Deus está operando em nós. Cada vez. O Espírito Santo, gente, isso precisa ser entendido. E a gente, quando entende, a gente começa a ficar com pena. Fala, meu Deus, o que eu posso fazer para essas pessoas entenderem? Mas eu não quero ouvir. Eu não posso obrigar ninguém. Como é que eu vou? Eu vou sair de casa em casa falando, olha, vem ouvir. Não posso fazer isso. O Espírito Santo, que agora, é isso que o Espírito Santo faz, ele opera em nós. Ele avisa a cada um de nós, vai fazer coisa errada. Está fazendo coisa errada. Já fez coisa errada. Você não vai se arrepender disso, você vai continuar. É isso que ele faz. Não é ficar com revelação, com pula, vem um correndo, bate o peito com o peito, não é nada disso. As pessoas se perdem em fantasias. Eles querem que o Santo Espírito de Deus haja como agia no Velho Testamento e no início da igreja. Mas eles agem como pessoas dos dias de hoje. Por causa de... Aí a gente começa a entender a Bíblia. Fala, onde então lá? Né? 2 Coríntios 5,17, a gente começa a entender por que diz assim, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Por causa do Espírito Santo. Por causa disso que João usa os termos nascer de novo, nascer do Espírito. Por que diz nascer de novo, nascer do Espírito, nova criatura? Por quê? O que quer dizer isso? Alguém já falou para você o que quer dizer isso? Você já se perguntou o que é ser uma nova criatura? Porque eu sou o mesmo Mário, nova criatura, eu estou envelhecendo a cada dia. Não é isso. Nascer de novo, ser uma nova criatura, nascer do Espírito, é que quando nós somos salvos e o Espírito Santo de Deus vem morar dentro da gente, a gente volta ao início, ao mandato da criação. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram assim. Isso e ser templo do Espírito Santo também nos leva para o futuro. Mas como nos leva para o futuro? Porque o nosso envolvimento através do Espírito Santo faz com que a gente tente agradar a Deus
dentro das obras que ele determinou para a gente fazer. Não mais do nosso jeito. Estamos falando de pessoas salvas, né? Você sabe qual que é a primeira obra da salvação? Quando o sujeito é salvo, qual que é a... Pensa comigo, qual a primeira obra da salvação? É a igreja. É a igreja. O sujeito que é salvo, ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Isso é um negócio fantástico. Porque o corpo de Cristo, a igreja, não as denominações, o corpo de Cristo, ele é uma comunidade diversificada por aqueles todos que compartilham o perdão do Senhor. Então, a igreja é, na verdade, o quê? Um exemplo de reconciliação com o Criador. Pessoas de todos os sexos, macho ou fêmea, todas as etnias, oriental, todo negro, não pode mais falar negros, agora são pretos. Oh, meu Deus, mas muda tanto as coisas. Enfim, orientais. Então, o corpo de Cristo, a igreja, é uma imagem da criação restaurada, ou deve ser uma imagem da criação restaurada. A igreja tem um desenho, se a gente pudesse desenhar a igreja, né? O que a gente desenharia? Qual seria um bom desenho para a igreja? Uma reconciliação coletiva. Esse é um desenho da igreja. Como é que você vai desenhar isso? Cada um do seu jeito. Mas a igreja nada mais é do que a reconciliação coletiva. Olha só, você já tinha ouvido isso? Eu não tô, gente, longe de querer gabar, nada disso. Eu estou querendo saber se alguém já ouviu isso alguma vez. Porque eles não falam esse tipo de coisa. Por causa disso que poucas pessoas gostam de cultuar Deus com a gente. Porque aqui a gente traz coisas do Evangelho que são importantíssimas, mas que a maioria desconhece. Eu não estou tocando trombeta, olha, eu falo. Não, glórias a Deus, a glória de Deus não é minha. Em Efésios, capítulo 2, versículos 17 e 18, Jesus coloca da seguinte forma, e Paulo escreve: Ele, Jesus, porque é Paulo que está escrevendo, veio e anunciou paz, e vocês que estavam longe, e a paz, anunciou paz para vocês que estavam longe, e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por causa disso que o Espírito Santo mora em nós. Não é para fazer essas coisas que ridicularizam o nome do Senhor.
Né? O que a gente faz na igreja? Vamos supor. O que a gente faz como corpo de Cristo? Primeira coisa é a gente mostrar para nós mesmos e depois para as outras pessoas como Deus restaura. Está vendo? Porque que há anos e anos, 2 décadas e pouquinho, eu falo, pouquíssimas são as verdadeiras denominações. A maioria são falsas denominações. Porque aonde se encontra isso? As pessoas ali, né, mostrando primeiro para elas e depois para quem está ali também, que elas são restauradas em Cristo Jesus. Mas por que eu tenho que ser restaurado em Cristo Jesus? Tudo tem pergunta. Por que eu tenho que ser restaurado em Cristo Jesus? Para você, nós administrarmos bem o mundo. Nós estamos fazendo isso? Nós estamos administrando bem o mundo? E o Mário hoje deve estar meio... Não está bem, não. Não, estou bem. Administrar bem o mundo, começar a administrar bem nossa casa, nossa família, o lugar que a gente mora. Você não precisa querer administrar um país, um continente. Você administra bem a sua casa. Porque se você não administra a sua casa, como é que você quer administrar, né? Então, isso é a igreja, por quê? Porque apesar das diferenças étnicas, sociais, entre nós, a igreja, Jesus torna esse testemunho possível. Ninguém precisa subir lá no púlpito lá para dar o testemunho. Não, esse testemunho é dado na convivência do nosso dia a dia. Isto é, em parte, o verdadeiro propósito da salvação. Como o Espírito Santo habita em nós? Ele habita em nós quando nós somos salvos por Cristo e nos encaminha a este ponto aqui. Então, o Espírito Santo e cada um de nós, juntos, vamos administrar bem o nosso mundo e os nossos relacionamentos. Não é o mundo todo. Como é que nós vamos administrar os árabes que querem, né, pessoal, os terroristas? Como é que nós vamos administrar os traficantes de droga, os mafiosos? Não tem um jeito. Mas o nosso mundo, nós temos jeito. O mundo do nosso relacionamento. E o Evangelho, querido irmão e querida irmã, é a chave para isso. É a chave. E a gente precisa a cada dia tentar ser modelo para aqueles que buscam a Deus. Especialmente no mundo de hoje, né? Que é um mundo completamente caótico. Caótico dos pés à cabeça.
mas é um mundo carente de Deus, carente de Jesus, carente do Espírito Santo. E a gente, aos pouquinhos, a gente vai, aos pouquinhos mesmo, assim, ó. A gente vai unindo o povo perante Deus e perante o mundo, cumprindo aquilo que está lá em João 17. Então, o que é salvação? 1 Pedro 3 diz que é esperança. Lucas capítulo 1 e 3, e 2 Coríntios 5 e Efésios 2 diz que é reconciliação. Reconciliação com Deus e entre as pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 16, fala sobre poder, capacitação para alcançar esta reconciliação que nós acabamos de falar. As boas obras, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, as boas obras são boas obras diferentes. Ela não é igual ao envolvimento do mundo. As boas obras, no frigir dos ovos, né? No resumo do resumo do resumo, é o poder de testemunhar a credibilidade do Evangelho. Isso são boas obras. Eu dou cesta básica. Tudo bem. A pessoa é salva com uma cesta básica, não que não seja bom, porque a pessoa vai comer por alguns dias, né? 2, 3 dias, não sei, dependendo do tamanho da família. Mas a pessoa é salva. Você está entendendo? Eu estou conseguindo fazer você entender que a melhor boa obra que existe é você falar e uma pessoa que seja ouvir o que você está falando, se você estiver falando sobre o Evangelho. E eu dou glórias a Deus por isso, porque isso é algo difícil da maioria de nós entender, porque o mundo é materialista, né? O mundo é imediatista. O mundo quer as coisas para agora. É claro que uma pessoa de estômago vazio não vai querer ouvir o Evangelho. E de estômago cheio, ela quer ouvir? Quer, então você vai ouvir. Mas mais importante do que encher o estômago é encher a cabeça com a comida espiritual. Poderoso, grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a vivermos esta verdade que é a igreja, não ficarmos fazendo de conta, né? Não ficarmos aí nadando no raso. Nadar no raso ninguém nada, né? Está sempre com a mão no fundo ali, está fingindo que está nadando. Senhor, capacita-nos, dá-nos coragem para mais e mais
ouvirmos o Espírito Santo que fez morada em cada um de nós. Livra-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Esta é minha oração, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.